Olá, abençoados, estamos de volta e agora vamos direto para a mensagem que vai falar muito à nossa mente, mensagem que Deus preparou para nós antes da fundação do mundo, e aprove a Deus hoje, nesse dia tremendo aí, de que foi lançado essa mensagem, aprove a Deus revelar um pouco mais da sua graça. E em graça é assim, né, abençoado? É conforme eu tenho falado com os abençoados. Em graça nós ouvimos as mesmas coisas, sempre com uma pitada a mais do conhecimento revelado, dos mistérios revelados que chega até a nossa vida, que são conhecimentos, né? Eu tinha um professor, na época que a gente estudava, né? Porque agora não estou mais estudando, e esse professor de filosofia, ele falava que a verdade era como se fosse um bicho escondido, né? Algo muito poderoso que está à espreita de qualquer pessoa. E que uma hora ou outra, essa verdade, como um bicho, ela vai aparecer e você nunca mais será o mesmo. Ou seja, essa verdade, ela mata a pessoa, mas transforma ela em uma nova pessoa. E nós acreditamos, por isso que nós viemos a canais como este, né, abençoado? Porque aqui, nós da Graça Pura entendemos que falamos ao teu espírito. Vamos então ler uma porção da palavra nessa linda mensagem que o Senhor tem para nós, com o tema Jesus de Nazaré aprisiona, Cristo Jesus liberta. Eu acho que vocês têm mais ou menos uma ideia daquilo que seja ou do que queremos falar. Vamos ler Romanos capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim, olha: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Fechando agora. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. A finalidade de todas estas coisas é que demos frutos para Deus. Abençoados, queridos irmãos, minha família da fé, eleitos e predestinados para esta hora, para este último tempo. Sempre estamos vivendo o último tempo. Então, abençoado, não perca tempo em fazer aquilo que você tem que fazer nesta vida, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então, vivemos sempre os últimos dias. Segundo o texto que eu acabei de ler, diz que a lei tem domínio sobre o homem, entenda-se também mulher, tá bom, abençoado? Por todo o tempo que ele vive. Então, Paulo usa o casamento para ilustrar o que ele está querendo dizer. Porque em um casamento, os casados estão o quê? Sujeitos uns ao outro enquanto eles viverem. Porém, quando um dos dois morre, o que acontece? Aquela pessoa automaticamente está viúva e está apta a viver a sua vida conforme ela bem entender, até mesmo casar-se novamente. Ou seja, naquela relação, a morte foi por causa da quebra de um vínculo. A morte foi a causa da quebra de um vínculo. Então, neste ponto, qualquer casamento está desfeito. Ok? Morreu alguém, você está livre. Então, abençoados, agora eu abro um parêntese nesta mensagem, porque isso está mais claro,
Porque muita gente, às vezes, não entende essa palavra e pensa que Paulo está criando uma doutrina, que Paulo está criando algo para o casamento. Não, Paulo não está criando nada novo para o casamento. Paulo está dando um exemplo para ilustrar uma verdade. E ele usa das coisas que quebra o vínculo, no caso matrimônio, dentro do matrimônio, o vínculo matrimonial, que é a morte. Paulo poderia, por exemplo, falar de outros motivos que levam à quebra de um matrimônio. Portanto, Paulo não está estabelecendo uma regra, tá ok? Paulo não está estabelecendo uma regra única para a quebra do vínculo matrimonial. Porque, abençoado, se deixarmos passar estas coisas em branco, né, podemos cair igual ao sistema religioso, que condenam as pessoas que não querem mais viver a dois com aquela outra pessoa a quebrar esse vínculo, que ela não pode, somente na morte. Abençoado, o que eu quero dizer é que bastou não haver amor dentro de um relacionamento, a mensagem não é essa, mas me chamou a atenção e eu acho que faz necessário essa explicação, tá? Então, bastou não haver amor em um vínculo matrimonial para que este vínculo seja quebrado. Bastou não haver amor, porque o amor é o vínculo de todas as coisas. Eu também não estou aqui, quero que vocês me entendam, fazendo apologia à separação de casais, tá bom, abençoado? Não é isso. Eu estou falando a maduros, e eu creio que os maduros estão ouvindo isso, claro, como dia, ok? Então, voltando ao tema, Paulo usa essa narrativa da morte dentro de um casamento para explicitar uma verdade, e que queremos trazer nessa mensagem. Então, abençoados, se não houver essa quebra de vínculos, como a morte, por exemplo, ou seja, uma pessoa que está com uma outra sem quebrar esse vínculo e tiver um outro relacionamento, se não tiver quebrado esse vínculo, aí sim é considerado como adúltera ou adúltero, tá? E aqui entenda-se o seguinte, que não é só o homem que está ligado à mulher, não é só a mulher que está ligado ao homem, o homem também está ligado à mulher. E isso tem que ficar bem claro, principalmente nos dias em que vivemos, né, abençoados? Porque estas coisas, às vezes, dá aí pano para manga aí. Tem uma abençoada do sistema religioso aí que lançou um clipe no qual ela mostrou o marido que agredia a mulher, né? E essa mulher só em posição de oração, e essa cantora foi muito criticada por causa disso. Porque tudo bem ficar em oração, mas tem que denunciar. Tá bom, abençoado? Então, que fique bem claro isso. Não é somente a mulher que está presa ao homem. O homem também está preso à mulher. Então, no verso que eu li, tá? Diz assim, olha, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas, porém, morto o marido, livre está da lei. E assim não será chamada de adúltera, se for de outro marido. E nessa expressão, Paulo fala que o que fizemos em deixar o morto, né? O morto aqui no caso é o Jesus de Nazaré, estamos o quê? Livres da lei. Quando nós largamos Jesus de Nazaré, nós ficamos livres da lei. E Jesus de Nazaré foi esse morto. Jesus de Nazaré representava um tempo, ao final de um tempo, ele representava o final da lei. Pois, em seus atos, e vocês sabem disso, a lei estava sendo caracterizada e, ao mesmo tempo, cumprida. Ou seja, enquanto Jesus de Nazaré estava vivo, a lei estava de pé. Quando Jesus de Nazaré morre, porque ele a cumpriu, ele findou a lei. E não poderia ser tão perfeito, abençoado, se não tivesse a morte de Jesus Cristo. Por isso que nós, ao sermos iluminados, a primeira coisa que temos que fazer é romper com Jesus de Nazaré. E romper com Jesus de Nazaré é uma lei em graça, abençoado. Atenção, vou repetir. Romper com Jesus de Nazaré é uma lei em graça, pois não podemos servir a dois senhores. E nem ser casados com dois esposos. E a morte de Jesus de Nazaré, como Paulo falou, como Paulo deu o exemplo, foi a nossa liberdade. Foi a nossa carta de alforria. E Paulo diz que nós temos que ser do outro.
nós não ficamos viúvos nem um segundo, porque o outro já nos encontrou e nos enredou em seu amor, que é a poesia da graça, ok? E este outro é o que ressuscitou. Romanos capítulo 7, versículo 4, conforme eu li, né? Tá aí. Paulo expressando que nós temos que ser do outro, ok? E aí, então, a partir desse momento, nós vamos começar a viajar nessa mensagem. Eu vou trazer algumas diferenças que há entre Jesus de Nazaré e Cristo Jesus, ok? Então, entendemos até agora que pelo corpo morto de Cristo, também morremos para a lei. E nesta mensagem, vamos ver essa diferença, porque não podemos servir aos dois, ok? Inclusive, Paulo fala até em questão de dar frutos para Deus. Se estivermos agarrados a Jesus de Nazaré, esquece. Um teve que deixar de existir para vir o outro. Bom, e a primeira diferença que eu quero trazer nessa mensagem é dizer para vocês, quero falar, um veio para substituir e outro veio para implementar. Ok? A primeira diferença que eu quero passar nessa mensagem é: um veio para substituir e o outro veio para implementar. Jesus de Nazaré nasceu com uma missão, essa daqui, ó, Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao versículo 5, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Então, abençoado, vindo a plenitude dos tempos, cumpre-se o plano predestinado de Deus. E ele mesmo se veste de ossos, pele, nervo, músculo e tudo que um ser humano tem direito, nasceu Jesus de Nazaré. Jesus nasceu sob a lei. Então, se ele nasceu sob a lei, ele teve que se submeter à sua própria lei. E esta missão, ao seu final, seria remir os que estavam debaixo da lei. Certo? Conforme está dizendo o texto aí embaixo. E foi nós que fomos remidos da lei? Fomos nós que fomos os remidos da lei? Não. Esse verso não se aplica para nós. Porque nós não fomos remidos da lei. Nós não nascemos lá antes de Jesus de Nazaré ou durante Jesus de Nazaré. Nós nascemos em graça. Então, abençoados, como eu disse ontem na mensagem, quem pôde acompanhar, está entendendo o que eu vou falar, temos que ser cirurgiões. E você tem que aprender a cortar a palavra para esse entendimento. Nós somos hábeis cirurgiões, como eu falei na mensagem ontem. Se você não viu, vai lá, aqui na listagem da Graça Pura, e vai lá, procura. Você vai entender muito bem quando eu falo que nós somos cirurgiões. Então, Jesus de Nazaré não veio para nós, porque nós já nascemos depois da cruz. E quem nasce depois da cruz, já nasce com tudo isso aí, abençoados. Já nasce com todas essas coisas. Nós não passamos, nós não fomos transportados, nós já nascemos, nós já existimos no reino de Deus. E glória a Deus por isso. Vou tentar trazer um entendimento para que vocês possam vislumbrar um pouco isso na mente de vocês, para ser mais claro. É como se fosse, abençoados, uma lei. Tá? Por exemplo, quando se muda uma determinada lei, o que ela diz? Que o que se fazia antes deixou de existir. Então, a partir daquele momento que se promulgou aquela lei, que se estabeleceu aquela lei, a partir daquele momento é outra coisa. Então, por exemplo, se for uma lei que envolve finanças, vamos dizer, então se a partir daquela data, que aquela situação que envolve as finanças, vamos dizer, é cobrado um determinado imposto. Então, naquela data, se promulgou uma lei dizendo que todo cidadão não precisa mais pagar aquele imposto e que, inclusive, será devolvido de todo o imposto que pagou durante a sua vida. O que vai acontecer a partir daquele momento? Todas aquelas pessoas que pagaram os impostos, eles vão ser o quê? Restituídos naquele valor que perderam para imposto. E é a partir daquela data
ninguém mais vai nascer pagando imposto. Então, da mesma maneira, nós em graça. Nós nascemos depois do imposto. Então, nada foi restituído para nós, porque nós já nascemos completos, já nascemos perfeitos, já nascemos no reino dos céus. Então, abençoado, está bem claro isso agora? Então, isso acontecerá em relação a este imposto que deixou de existir, que eu trouxe essa ilustração para vocês, ok? Então, a partir daquela data, todos nasceram livres, ok? Isso é para que vocês entendam. Então, Jesus de Nazaré não nos remiu, porque já nascemos depois que o imposto deixou de existir. E essa é uma das razões que devemos ou não devemos seguir a Jesus de Nazaré no que ele fez, ok? Podemos ter a atenção a entender o que Jesus falou, mas o que ele fez não devemos seguir, porque ele fez em um tempo em que o imposto estava vigorando. Muitas coisas, abençoado, que Cristo falou era rudimento, se tornou rudimento. Mas muita coisa nós podemos aplicar nos dias de hoje. Porém, temos que ter esse dom de esquadrinhar a palavra, de ser um hábil cirurgião em nosso bisturi. E somente alguém com muito foco na lei poderia cumpri-la. E este alguém foi Jesus de Nazaré. E, através disto, a finalidade da lei foi cumprida. Ou seja, todos que nascessem depois da cruz já nasceriam perfeitos, justificados. E para conceber isto, Cristo Jesus somente através de revelação. Somente através de revelação podemos distinguir a diferença entre Jesus de Nazaré e Cristo Jesus. Foi por isso que Paulo falou lá, depois lá no finalzinho, em Romanos capítulo 7, versículo 4, e eu vou voltar aqui com esse texto, diz assim, olha, no final, a fim de que demos frutos para Deus. Então, você só pode dar frutos para Deus quando você está linkado ao outro, quando você está casado com o outro. Porque se você estiver permeando em Jesus de Nazaré e Cristo Jesus, você estará em adultério. Você estará servindo a dois senhores. Um que deixou de ser, que foi o seu substituto, e o outro que veio e nos revelar a sua graça e que se casou conosco. É engraçado, é igual casamento. O casamento são duas pessoas em um mesmo, né? Vamos dizer assim, em uma mesma vida. Cristo Jesus e você da mesma maneira, ok? Você vai entender muito bem, principalmente agora, que vamos passar para o segundo tópico, né? A segunda diferença entre Jesus de Nazaré e Cristo Jesus é que um veio para aprisionar e o outro veio para libertar. E isto aqui, que eu falei agora, só pode ser entendido quem está com os olhos iluminados. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 4. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 4, que diz assim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 2 Coríntios 11, 4, acho que eu não botei aí, como sempre, às vezes eu deixo aqui, acabo não passando. Mas está aqui, 2 Coríntios 11, 4, quem tem Bíblia abra, quem não tem, acompanhe, diz assim, porque se alguém vem e vos prega outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, e esse de boamente o tolerais. Abençoado, Paulo usa essa expressão, se alguém pregar outro Jesus. E esse outro Jesus, hoje nós entendemos que é o Jesus de Nazaré. Então, se eu prego a Jesus de Nazaré, isso significa problemas. Por quê? Porque eu vou estar trazendo um outro espírito e um outro evangelho. Um evangelho
que está aí na praça, que vocês conhecem. Um espírito que aprisionam as pessoas, que dizem para as pessoas que elas irão ao inferno, que dizem para as pessoas que elas precisam aceitar Jesus, porque no ato de você aceitar Jesus, você está se comprometendo em levar uma vida cristã. E não funciona desta maneira. A nossa mão levantada não serve para nada, pois entendemos que o nosso Deus predestinou todas as coisas e também fez a escolha dos seus escolhidos. Então, se eu prego Jesus de Nazaré, significa problemas. E, abençoados, o maior símbolo cristão começa na imagem de uma cruz. Abençoado, quando você tem a maior religião do mundo, em que um homem foi crucificado como seu símbolo, isso significa estar retido, estar preso na carne de Deus. Porque você, ao contemplar este homem sangrando, este homem em corpo ali danificado, em uma face de derrota, isso nos emociona, isso nos prende, isso vira uma verdadeira armadilha. E o nosso chamado, abençoado, é romper com isto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, por que nós temos que romper com isto? Veja bem, assim que daqui por diante aonde? A partir da cruz, a partir da morte, a ninguém conhecemos segundo a carne, a ninguém. E ainda também, que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Paulo estava falando para aqueles que passaram da cruz para a graça, da lei para a graça. Eles lá conheceram a Cristo segundo a carne. Era até mesmo de se esperar que Paulo falasse sobre isso. Só que hoje, 2000 anos depois, está aí os seguidores de Jesus de Nazaré, conhecendo a Cristo segundo a carne, judaizando, convertendo as pessoas que entram dentro das igrejas em prosélitos judeus messiânicos. Pois é assim que deveriam ser chamados. Eles não são cristãos. Eles são judeus convertidos ao judaísmo, prosélito, convertido ao nazareno, convertido a Jesus de Nazaré. E aqui Paulo fala que não podemos conhecer ninguém segundo a carne, nem Jesus Cristo. Paulo sabia que se nós não ultrapassássemos esse véu de Jesus de Nazaré, nós estaríamos presos e impedidos de conhecer o outro. E conhecer o outro implica em libertar-se. Veja o que Paulo fala para nós em complemento em Gálatas. Gálatas capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8, que diz assim: E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecias a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Podemos usar essa expressão de Paulo em dizer a esses que não são deuses como sistema religioso. Antes nós estávamos lá servindo aos homens, servindo à denominação, servindo à religião, pensando que estávamos servindo a Deus. E não podíamos dar frutos, ainda que tentássemos de todas as formas, não iríamos dar fruto para Deus. Andávamos como se não conhecêssemos a Deus, ainda que o nome de Deus não saísse da nossa boca. E aqui também diz que aqueles que servem aos que não são deuses são o pessoal do sistema religioso, ok? E estes estão presos em cadeias, presos ao véu de Jesus de Nazaré. Gálatas capítulo 4, versículo 9, diz assim: Mas agora, conhecendo a Deus, aí Paulo fala assim,
ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Olha que Paulo dá-lhe uma cajadada nesse povo de Gálatas, né? Merecendo. Porque os rudimentos que Jesus de Nazaré realizou são rudimentos fracos e pobres. É por isso que você não pode voltar à lei. É por isso que você não pode seguir Jesus de Nazaré nos passos de Jesus de Nazaré. Porque você vai estar realizando em sua vida rudimentos fracos e pobres. Então, quem está no sistema religioso, ou o sistema religioso, fazem as pessoas andarem em rudimentos fracos e pobres. E Paulo completa, Gálatas capítulo 4, versículo 10 e 11, que diz: aqueles que guardam dias, meses, tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Ou seja, quem pratica estas coisas, trabalha em vão. Quem pratica estas coisas, está preso. Quem pratica todo o cerimonialismo que Jesus de Nazaré fez em sua carne, está retido, está preso e é hoje um prisioneiro. Então, os que estão retidos estão presos. E somente uma libertação da parte de Deus, somente Deus abençoado. E neste caso, nós somos estes que Deus nos libertou. Porque o entendimento nos chegou. E a primeira coisa que Jesus Cristo fez, ou Cristo Jesus fez, foi nos revelar isso aqui. Colossenses, capítulo 1, versículo 24, que diz assim, olha, regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne. Eu cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Abençoado, essa passagem de Paulo, isso é muito profundo. Isso que Paulo está falando aí é de uma profundidade. A princípio, essa parte, quando ele fala igreja, para que nós tenhamos entendimento disso, nós tiramos a palavra igreja e colocamos nós. Pelo seu corpo, que somos nós. Pelo seu corpo, que somos nós. Colossenses agora, versículo 25, continuando. Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, mas me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. Agora, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Nós só poderíamos entender estas coisas, nós só poderíamos conceber estas coisas se a nós fosse nos revelado. E hoje, nessa live, se encontram várias e várias pessoas que foi também iluminado e que chegou até a ti o que foi manifestado, o que estava oculto desde os tempos dos séculos. E atenção, o mistério, porque isso para muitos ainda é talvez mistério. Talvez sempre será um mistério. Por isso, nós glorificamos ao outro que nos libertou. Colossenses agora completando versículo 27, que diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Abençoados, agora eu faço uma pergunta para vocês. O que é Cristo em vós? Vós sois deuses. Isso é Cristo em vós. O que é ser um Cristo andante nesta terra? Isto é Cristo em vós, a esperança da glória. Abençoado, você e Cristo são um somente. O que é isso? Isso é Cristo em vós, a esperança da glória.
Por exemplo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é Cristo em vós, a esperança da glória. E você sabe o que é a esperança da glória? É a entrada do reino de Deus. E isso se dá quando nós assumimos o papel de ser igreja neste mundo. E isso significa dizer não aos rudimentos fracos e pobres. Por exemplo, as igrejas denominacionais são rudimentos fracos e pobres. A hora do culto, lá de 7 às 9 da noite, são rudimentos fracos e pobres. E você, amigo abençoado, você é a esperança daqueles que estão amarrados a homens maus e perversos. Vou repetir. E você, amigo abençoado, você é a esperança daqueles que estão amarrados a homens maus e perversos. E agora está aí a nossa missão. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Então, abençoados, nessa mensagem, eu vos apresentei 2 Jesus. Um que veio substituir a lei pela graça. E a graça precisava de um implementador. E Cristo Jesus é o que implementou a sua graça, o que ressuscitou. E agora eu faço uma pergunta bem preciosa. E hoje, quem é que implementa o reino de Deus? Cristo Jesus ou você? Ou Cristo Jesus? Eu já não sei olhar para você, eu já não sei onde começa Jesus Cristo e onde você termina. Onde você começa e onde Jesus Cristo termina. Abençoado, é aquela história. O dedo mindinho do meu pé é o André. Tá certo? O seu dedinho mindinho lá do pé é também você. É ou não é? Então, abençoado, se você faz parte do corpo, você também é o corpo. Pegaram o corte aí? Você é também o corpo. Da mesma maneira que uma unha, ela é o André, da mesma maneira, você está no corpo de Cristo, você também é um Cristo. Vimos também nesta mensagem que aqueles que estão agarrados a Jesus de Nazaré estão presos. E aí está o sistema religioso, presos ao véu de Jesus de Nazaré. Mas há um que veio libertar, que eu falei, Cristo Jesus, não foi? Não falei que Cristo Jesus veio libertar, que inclusive é o tema dessa mensagem? Jesus de Nazaré aprisiona, Cristo Jesus liberta, não é isso? E hoje, quem liberta? É você ou Cristo Jesus? Eu não sei onde começa você e onde termina Jesus. Eu não sei onde Jesus começa e termina. Eu sei que você é um só com ele. Abençoados, querido, eu espero que você entenda essa mensagem. Eu espero que você entenda a sua importância. Como Deus te predestinou de tamanha importância. É por isso que lá em Romanos, se não me engano, capítulo 12, ou 9, eu não botei aí, tá, abençoado? Que diz que nós somos o tesouro dentro de um vaso de barro. A importância nossa é muito grande. Eu poderia aqui trazer outros entendimentos sobre essa mensagem. Porém, vamos deixar isso para quem sabe na outra mensagem. Ok, abençoado? O mais importante é que você entenda. Veja de novo essa mensagem.
que você entenderá a sua importância dentro do corpo de Cristo. E se você está no corpo de Cristo, você também é um Cristo, ok? Que você leve essa mensagem aí na tua mente e que não sai nunca mais. Graça e paz e até a próxima revelação de Deus para o seu governo, ok?